Olá, muito obrigado por vir a mais uma live da Casa da Crítica. E hoje nós vamos tratar da noção ampla de analfabeto funcional. Tá? Tema forte nos casos, tema muito forte, porque nós vivemos um pandemônio do analfabetismo funcional. É um tema que eu cheguei há alguns anos e que quando eu passei a debruçar sobre esse assunto de maneira muito intensa, eu entrei inclusive em depressão. Tá? Fiquei semanas em depressão quando eu vi o tamanho do buraco que a gente vive. Tá? O tamanho do buraco que a gente vive. E o analfabetismo funcional é até uma forma meiga de dizer, porque ele está acabando, gente. Infelizmente. Infelizmente mesmo, porque está entrando no lugar dele o analfabetismo desfuncional, gente, que é muito pior que o funcional. Mas as coisas estão assim em queda livre no patamar das inteligências. Mas, mais precisamente, é essa a grande proposta deste trabalho, é mostrar que não são as inteligências que estão meramente diminuídas, como se isso fosse a questão. Ela é um efeito da questão. O que está diminuído é a liberdade. As pessoas estão largando suas liberdades. A liberdade, até historicamente, foi roubada muitas vezes pelo processo de escravização, que é erroneamente chamado de escravidão. A escravização tem sido combatida de um modo geral, quase universalmente, a escravização é combatida. Mas ela até pode ser combatida sem que isto afete o mais feio, que é a escravidão. A escravidão é diferente da escravização, porque a escravidão é uma renúncia da liberdade. As pessoas gozam de meios materiais, sociais, humanos, tecnológicos, como nunca antes gozaram. Isso não aumenta a liberdade delas. Não aumenta. Essa é uma questão. Porque elas se escravizam, num sentido de elas renunciam às liberdades que elas têm. A inteligência embotada pode existir, obviamente existe, evidentemente, inteligências embotadas, como é o caso do analfabeto funcional, o caso do analfabeto desfuncional, por questões diversas, orgânicas, neuronais da pessoa. A pessoa gozar de uma doença mental, propriamente dito, tá? Perfeito, são as doenças cognitivas. Mas, via de regra, o caso do analfabetismo funcional é uma doença moral, gente. É uma doença de atitude. Então, assim, é onde a gente vai vendo o quão debilitado nós estamos em atitude. E eu insisto que para corrigir esse tipo de vício, é um vício moral, a melhor que nós temos é buscar as raízes, tá? A raiz clássica mesmo. As raízes clássicas, quero dizer, Platão, Aristóteles, filosofia grega, tá? Pensamentos clássicos, latinos, tá? Tem muito mais a nos iluminar no assunto da liberdade do que toda a contemporaneidade, absolutamente. Até porque eles tinham um entendimento que hoje a contemporaneidade não tem, de liberdade metafisicamente falando. E liberdade é algo metafísico. Qualquer colocação de liberdade sem ser a liberdade metafísica, porque é uso secundário, é uso derivativo, etc. Inclusive por gozar da pseudo-liberdade jurídica, social, etc., que as pessoas estão acabrunhadas, porque a liberdade metafísica não é praticada. Tá? A noção ampla de analfabeto funcional passa por mostrar isso. Tá? Enfim, que o camarada é analfabeto funcional porque ele renunciou à liberdade dele, em alguma medida. Então é o que a gente vai tratar aqui hoje. Um pensador, mais ou menos já dos anos 50, por aí, o Hans Enzensberger, foi um camarada das letras, um literato, um estudioso, um cara que alemão, lá dos anos 50, anos 60, começou a fazer denúncias do analfabetismo funcional lá na Alemanha. E ele associava esse analfabetismo funcional ao emprego da televisão. A televisão foi disseminada na Alemanha como uma ferramenta escolar, era um material da escola. Ele começou a criticar, ele tem uma obra que interessa nesse assunto aí, como o Gabriel está falando, ele tem uma obra interessantíssima que é o Elogio ao Analfabeto, tá? Que é uma obra interessantíssima para ele. A partir dos anos 50, dos anos 60, já existem literaturas mostrando na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá,
a problemática do império do analfabetismo funcional e que a universalização da escola de jeito nenhum conduz à universalização da educação e da inteligência. Tá? E, enfim. Maximiliano travou no início, voltou, ótima noite. Beleza, Maximiliano, que alegria que está conosco aqui. Deve ser o Maximiliano de BH, tá? Que alegria. Então essa frase dele, o analfabeto moderno sabe ler e escrever. É isso que a gente vai ter que compor aqui. Ah, é analfabeto, mas sabe ler e escrever? O tempo houve que o analfabeto é aquele que não sabia ler ou escrever. E esses foram muito marcadamente registrados pelo grande, pelo maior nome das letras e possivelmente a maior inteligência, ou pelo menos uma das maiores inteligências brasileiras, foi Guimarães Rosa. Tá? Guimarães Rosa escreveu trabalhos profundos usando personagens analfabetos, tá? No sentido que não sabiam ler e escrever, mas eram inteligentes. O que ele está dizendo aqui, o Hans Enzensberger, é o oposto, que há pessoas que leem e escrevem, mas são analfabetas. É isso que a gente vai ver compor. E a minha frase, que é eu que parei essa frase nos meus estudos, analfabeto funcional funciona e não significa. Funcionar, estar em função de. Estar em função de é estar numa posição relativa. Eu estou em relação a algo. Mas eu não significo. Significar é a maior questão humana, gente. O que nos faz propriamente humanos é ter semântica. Semântica é conseguir atribuir significado transcendente. Esta caneta. Uma coisa é esta caneta. Esta caneta é um presente, é uma ferramenta, é uma arma, é uma agressão. Eu posso extrair conteúdos diversos, tá? Transcendentes à caneta. Eu, por mim, ter esta força, tá? Para que você compreenda bem isso, esta força de criação interpretativa, a interpretação razoável, não a interpretação do delírio, não. Tá? É o que eu preciso compreender a linguagem como minha constituinte e a minha constituição também como sendo de natureza metafísica. Tá? Enfim, o analfabeto funcional é um ser material, ele é um ser materializado, ele não alcança as potências propriamente metafísicas. Tá? Então ele só funciona, ele é um corpo, como uma matéria, porque ele não atribui significado. Tá? Se não em patamares muito baixos, como a gente vai ver aqui, que são, a rigor, afetos não elaborados. Tá? Ele é um corpo, ele é um organismo. Ele goza de leis instintivas que a própria natureza animal dá. Tá? E não a própria natureza animal humana pode outorgar para ele, que é a significação. Para a gente avançar, tem que ter claro e decompor essas expressões dois conceitos fundamentais, que é a alfabetização e o letramento. Em termos aristotélicos, gente, e vocês vão ver que lá no cabo eu vou falar da pessoa intelectualmente proficiente. A pessoa intelectualmente proficiente, o oposto do analfabeto funcional, ela consegue fazer sínteses diversas entre várias coisas. Em linguajar filosófico metafísico, a alfabetização é a causa material, do que fala Aristóteles. O letramento é a causa formal. Uma matéria é uma forma. Vamos dar um exemplo bruto de matéria aqui. Um calçado. Você pega um calçado e começa a calçá-lo, pôr o pé no calçado. Calçar o calçado. Ele vai laceando, porque o couro vai ganhando uma forma do pé. De tantas vezes que você faz. O analfabeto funcional, ou com a alfabetização, ou com a memória operacional, é a mesma coisa. Nós aprendemos a repetir um padrão e repetimos. Esta é uma memória que está no nosso corpo. Ela está na nossa matéria. Sabe aqueles casos do cara que você pergunta qual a senha do banco? Ele não sabe te dizer. Mas na frente do computador ele sabe digitar, está no dedo dele. Isso daí. O analfabeto funcional é alfabetizado. Tá? Porque ele tem materialmente, ele assimilou, na memória meramente operacional, isso é possível, do corpo dele, a verter um fonema em grafema e um grafema em fonema. Então, você pode alfabetizar alguém
apenas na sua dimensão material. É possível alfabetizar, então, como eu dizia há pouco, alguém apenas por uma memória no corpo dela. Ele vê o sinal, o grafema A, ele já associa por uma memória operacional o fonema A e vice-versa. Isso é alfabetização. Ponto. É uma técnica material. Ponto. E existe o letramento. O letramento demanda propriamente inteligência. Está aqui como uma definição provisória de captura e ordenação dos fatos e das ideias. Ordem, captura. Quando alguém aprende algo por uma mera memória operacional, não há uma assimilação. É simplesmente algo do corpo, não penetra níveis psíquicos ou anímicos. Tá? Então ele não tem uma captura, portanto ele não pode ordenar. A matéria tem um princípio decidido, esclarecido desde Aristóteles, que ela é ordenada de fora. Você põe a ordem na matéria. Tá? Se eu pegar uma massa, eu ponho uma ordem nela, que essa massa vai ser um cinzeiro, se essa massa vai ser uma bola. É alguém de fora que está pondo a ordem. Tá? Ela não assimila, ela só recebe, ela é passiva. E o letramento, então, se dá quando já há alguns elementos de captura de fatos e ideias, que é a leitura propriamente dita e, portanto, a inteligência. Então, o analfabeto alfabetizar não implica inteligência. E a inteligência é muito mais do que memória meramente operacional. Tá? Não é aqui uma live sobre a decomposição dos fatores da inteligência. Aí a nossa primeira observação aqui, é possível ser letrado sem ser alfabetizado, que é o que eu falei do Guimarães Rosa. Ele tinha homens letrados, que são homens então inteligentíssimos, mas que não tinham a técnica da alfabetização. Ponto. E o que a gente vive é o outro caminho. A pandemônio que a gente vive, não é sequer uma pandemia, é pandemônio mesmo. É um alfabetizado sem letramento, que é o analfabeto funcional. Ele sabe, ele lê, no sentido de que ele verte grafema para fonema, fonema para grafema, ele lê e ele escreve, mas ele não entende o que ele lê, o que ele escreve. Ele lê de maneira burra. Exatamente, é como um cego veja. Não vê, entenda, não é exatamente, é uma figura de linguagem meramente. Então assim, o Guimarães Rosa tinha homens que não tinham alfabetização, mas eram inteligentes. O analfabeto funcional é a pessoa que tem alfabetização, mas não é inteligente. Nem no domínio da linguagem que ele está usando. Nós vamos decompor isso aqui um pouco mais avante. Me comentem aqui que se é um pouco duro os termos metafísicos, tá? E, enfim, se sim, eu posso fazer algumas digressões um pouco maiores, etc. Tá? Muito grosseiramente, matéria é algo que recebe forma de fora, tá? E forma é aquilo que em si, forma redundante de dizer aqui, em si tem a forma, tá? Há uma inteligibilidade na própria coisa, tá? Então uma pessoa inteligente, ela carrega consigo esse elemento de inteligência, é dela isso, tá? Está nela, e que alguém pode ajudar a extrair, tá? Mas não colocar de fora. Agora vamos ver então o que é ler. Como a gente falou que letramento, tá, é, por sua vez, um sinônimo de inteligência, e que inteligência tem essa associação com a forma humana, tá? O que é ler? Tá? A situação mais pobre pela qual pode ser definida a leitura, e infelizmente é a mais corrente, é que leitura é uma forma de comunicação. A gente tem que ler para comunicar, tem que escrever para comunicar. Isso é de uma miséria, gente. Isso é de uma miséria assustadora. Tanto que se fala uma bobagem, uma perversão, de que se comunica tá bom, não precisa corrigir. Isso é uma estupidez, gente, num tamanho gigante, que passa porque nós estamos num ambiente dementalizado. No mundo inteiro está dementalizado. Né? O Brasil pode ser até um caso extremo da coisa. Mas, acima de tudo, ler ou a linguagem são elementos da nossa constituição humana. Sim, eu preciso ler para ser. Essa é a questão.
O analfabeto funcional, em termos metafísicos e ontológicos, ele não existe enquanto uma categoria humana. Ler é pensar, ponto. Leggere, tá? Vem a raiz ler, leggere, quer dizer eleger. Eu penso e decido. Leggere, para que eu decida, eu já pensei. E se eu decido, eu sou. Esta é uma questão também metafísica envolvida. Tá? Nós somos, enquanto somos seres que têm vontade. Eu tenho vontade tanto quanto eu decido. Eu decido em relação àquilo que eu pensei, como que eu ponderei. Chegou uma caneta para mim. Esta caneta tem uma multiplicidade interpretativa. É um fato da realidade. Eu vou pegar um livro qualquer e vou ler o livro. Daqui eu posso extrair semânticas diversas. Eu tenho que pensar sobre o que está aqui, decidir as hipóteses, estabelecer várias hipóteses interpretativas, decidir uma ou algumas, ou uma mais provável, ou dar forças diferentes. Quando eu tomo a deliberação, eu sou. Eu passo a ser. Ah, então quem não decide não é? Não é. Ninguém fica sem decisão, gente. O que acontece é que ele pode ficar sem decisão própria. Ele fica com a decisão externa. Lembra da matéria? Que ela recebe a forma externamente. O analfabeto funcional, como ele está em função de alguém, tá? Ele está absolutamente em função de alguém, é esse alguém de que ele é. Ele é um parasita em relação a esse alguém. Vocês viram a foto de ilustração? Isso daqui, que é uma árvore com os fungões, com os parasitas. O analfabeto funcional não é. Ele é dependente, tal como um fungo que está naquela árvore. Tá? Ele não é propriamente. Óbvio que ele tem um grau de existência factual, mas ele não tem uma existência ontológica, propriamente dita. Tá? Só um instantinho. Então, essa é uma questão muito séria quando você diz o analfabeto funcional não é. O que nos faz pessoas, o que nos faz seres que existem é só tomada de decisão. Não decide. Nós somos vazios metafisicamente. Somos corpo. Ser é igual a liberdade. Bom, tudo bem. Então, se eu sou, no sentido forte do termo, é que eu sou livre. Tem muitas definições de liberdade. A mais pobre também é, obviamente, a social, a jurídica, a política. Liberdade no sentido profundo, para usar de um autor moderno, um autor contemporâneo, um autor que faleceu nos anos 80, mas que ao seu modo tem converge com a metafísica. Tá? É um cara que esclareceu, foi estudando o Fromm que eu entendi sobre o analfabetismo funcional no sentido que eu trato aqui. O Fromm falou muito pouco sobre analfabetismo funcional, até falou, mas é muito pouco, só que da sacada geral dos conceitos de liberdade do Fromm, que eu entendi o problema do analfabetismo funcional, que é o que eu coloco. A liberdade é a sublimação dos vínculos primários, mantido um sentimento espontâneo de união com o mundo. Nós temos vínculos primários, nós somos o ser mais dependente que pode existir. Todos os seres, nós nascemos muito dependentes. Estamos de cuidado, de orientação, de proteções, de nutrição, etc., em relação a qualquer animal. Só que a nossa vida, na maturação, nós temos que sublimar esses vínculos. O pai e a mãe vão ser deixados, a família vai ser deixada, a sociedade vai ser deixada. Mas não é que eu caio no vazio. Não, eu fico com um sentimento de união com o mundo. Isso aqui, trocado em outras palavras, é inquietação metafísica. Eu estou ligado com a ordem do ser. Se eu sou livre, eu posso estar numa sociedade que anda para trás, eu vou andar para frente. Eu posso estar num grupo que faz o que for, eu posso andar para frente, sem que eu esteja dilacerado por isso. Isso é um sentido de liberdade. Tá? E para chegar aqui é decisão, uso do pensamento, inteligência, etc. Quando há essa vontade de liberdade, então a inteligência vai florescer.
Essa frase de baixo é minha, a vontade de liberdade favorece a inteligência muito mais que o inverso. Eu extraio essa frase de uma síntese de Aristóteles. Aristóteles não disse exatamente isso, mas dá para você entender da ética clássica aristotélica isto. Se a pessoa tem vontade, a inteligência vai ajudar. Ponto. Vai florescer. Se a pessoa inibir a vontade dela, ou seja, ela quer decidir menos, ela quer ser menos, ela quer fugir, ao invés de unir com o todo, não superar vínculos, que é aterrar em vínculos, que é o caso do analfabeto funcional, há um botamento da inteligência. Isso aqui é uma colocação muito forte, gente, muito, muito forte, porque ela nos conduz a um problema gravíssimo, tá? Que a escola é uma inutilidade para reverter o analfabetismo funcional. Por quê? A escola está universalizada, e o analfabetismo funcional idem, ou até disfuncional. Idem. Por quê? Porque a escola não entra no assunto de liberdade, no sentido próprio daqui. Você não pode resolver o assunto como de analfabetismo funcional apenas pela via cognitiva, que seria pela via escolar. A questão é muito mais profunda. Tanto que o que se faz quando está baixo o nível de letramento, aumenta a escola. Vai 4 horas para a escola, não está bem, em termos de desenvolvimento, manda 6, manda 8, manda 10, faz aula de reforço. É uma estupidez. A gente está vendo esses fatos. Então a coisa é muito profunda. Então vamos lá. Estamos misturando aqui leitura, tá? com ser, com decisão e etc. Mas o que eu leio? A gente falou aqui a possibilidade do letrado analfabeto. O que esse letrado lê? O letrado analfabeto, ele lê a realidade. É isso que interessa. O sertanejo, delineado pelo Guimarães Rosa, era um leitor ininterrupto da realidade. Barulho, deve ser cobra, céu está assim, essa nuvem quer dizer outra coisa. A partir de alguns dados, eles têm que extrair outros. Se ele viu uma nuvem assim, quer dizer que outra coisa deve vir, e ele tem que pensar, decidir e agir de aquilo, para ele ser. No caso do sertanejo, eles eram inteligentíssimos, e até porque, se não fossem, morriam rapidinho. Eu passei pelo sertão recentemente. O ambiente é muito bruto. Se você não tiver muita inteligência, você morre. A inteligência floresce. Exato. Então os caras não tinham aparato de alfabetização, mas Bocó não era não. Ele lê a realidade. O texto é uma matéria, que a gente tem contato com ela. A textura. A textura é tudo que a gente está vendo aqui. Eu, você, aquilo, as coisas, o sertanejo vendo o rio, a árvore. A realidade é material. Desta matéria da realidade, eu tenho que extrair a inteligibilidade em cima disto. Então eu tenho que ler isso. Há uma comparação. Como a gente está num ambiente muito tacanha, que fala que se comunica suficiente, a gente pode acreditar naquelas coisas que a razão de ser é ler o livro por ler o livro, gente. Isso é uma ignorância. É óbvio que eu leio um livro para receber um conteúdo dele. Mas é a maior razão de ler livros, meus caros, não é receber informação dele. É treinar a atitude. Exatamente isso. Quando eu pego um romance e vou ler um romance, eu interpreto o que está objetivamente dito, o que não está dito, as possibilidades, o viés, o que foi omitido, o que não foi omitido, lanço 10 hipóteses, maturo sobre isso, revejo, etc. Isto é um treinamento para eu ler a realidade. Eu tenho que aportar os conteúdos que eu treinei na leitura, que eu recebi na leitura. Tenho que aportar a atitude leitora sobre o livro na realidade. Ponto. De maneira que eu vá decidir todos os encontros humanos, todas as situações. Eu tenho que tomar decisão na minha vida, dentro da dimensão absolutamente vivencial dela.
Fora disso, o analfabeto funcional, porque ele não significa, ele pode achar que ele tem que ler o livro para ler o livro. O analfabeto funcional é só um instrumento, ele é um meio, ele não gira, ele não tem um caminho. Então assim, do mesmo jeito que a gente... Por que a gente lê uma maquete? Não é para achar bonitinha a maquete. Eu treino uma observação na maquete de tal maneira que quando eu for lá no prédio fazer alguma coisa, eu já tenha mais familiaridade com aquele local, eu já tenha treinado aspectos de observação, tenha dirigido o meu ponto de atenção para isso, tenha sacado nuances de sensos de proporção e etc. Para me facilitar lá na realidade, mas a leitura da maquete é só um instrumento, que se não eu for para a realidade não serve para nada. Por que eu tenho que ler um mapa? Não é para contemplar o mapa, é para eu navegar no caminho melhor. Tá? O analfabeto funcional, ele não alcança essa passagem. Ele pode achar que o texto é a finalidade em si mesmo. Ponto. Exato. Mas assim, eu conheço gente da área de letras que não consegue ver esse elemento de que toda literatura é um treinamento para a existência humana. Isso mesmo. Vou repetir para não ter dúvida. Toda literatura é um treinamento para a existência humana. Se toda literatura não é um treinamento para a existência humana, isso é para nada. Não é para nada. Porque se ela é tratada, ao invés de ser um treinamento, ou seja, um meio para prover síntese, tá? É um grande passatempo bobo, é uma degeneração, que é o que está acontecendo. Tratar algo. Tem um trabalho aqui na Casa da Crítica, o meio e o fim. Você tem que separar o que é meio e o que é fim. O fim é a realidade, não é o livro. Entende? Essa é uma noção importante. Lemos texto no mesmo patamar com que lemos a textura da realidade. E aqui vai entrar o analfabeto funcional. Ele lê porcamente, porque ele lê a realidade porcamente. E por que isso? O nosso nível de leitura é diretamente associado ao nosso nível de liberdade. Como que eu tenho que ler é a realidade. A minha atitude geral perante a realidade determina a forma que eu vou ler. Isso mesmo. Por isso que você não pode dissociar a inteligência da liberdade. Eu tenho possibilidades diferentes de liberdade. Buscá-la, fugir dela. Tem esquemas de fuga, os mecanismos de fuga da liberdade são múltiplos. Tá? Não estou falando de roubar, de alguém vir roubar a liberdade. Isso é outro contexto. Tá? Então, a partir de como eu tiver um caráter geral sobre a minha liberdade perante o mundo, a minha inteligência vai acomodar ali. A inteligência nos justifica sempre. Ponto. Se você assume uma fuga, a tua mente começa a dar justificativas para aquela fuga. Se você assume uma busca, a tua mente começa a te dar recursos para que essa busca seja mais fácil. Está conosco aqui, acho, ainda a Fernanda Inácio, que é neurocientista. Se quiser fazer algum comentário, etc., fica à vontade. A leitura favorece o desenvolvimento imaginário, que penetra no campo metafísico, promovendo a liberdade de superação de cosmovisão. Sim, e guarda isso para o final, por favor. Vamos ver as atitudes possíveis de liberdade. Nós nascemos nós sempre estamos desamparados. Nós somos seres dependentes e desamparados. Só que há gradações nisso. Os níveis de desamparo maiores é a fuga. A fuga é controlada pelo medo. O medo é uma emoção de sobrevivência basal imediata. Aí, quem tem uma atitude de fuga tem uma abordagem escapista da vida. Os níveis fuga e luta, que são os patamares mais baixos, não são patamares de vida no seu sentido próprio, mas sim de sobrevida, de sobrevivência. Quem está fugindo para sobreviver imediatamente. A luta também. A luta e a fuga é um par de instintos, luta e fuga, que são a mesma questão de uma emoção, de um medo, para sobreviver imediatamente. Tá? E isso aqui é um patamar animal, qualquer animal tem isso. Só que no humano, o cara que é fugitivo vira escapista,
foge. Ele até tem um bloqueio da percepção. Ele não quer ver, ele já está assustado. E a luta, aqui é interessante que eu tive um comentário com a Fernanda há pouco tempo, com a Ana Luísa há pouco tempo atrás, hoje acho. A luta aqui não é luta boa, é uma luta errática, é uma luta por medo, em que o cara está desordenado. E no paralelo humano, isso é o servilismo. Eu vou esclarecer um pouco mais por que o servilismo é um instinto de luta. O cara está lutando de algum jeito, então ele vira servo. A mediação, a abordagem da mediação é a utilidade, que pode cair no utilitarismo. E a sublimação, que o cara segue uma vocação. O cara se entrega para algo metafisicamente orientado mesmo. Estou exercendo uma vocação. Então estou num gozo de amor. Estou fazendo a travessia, como diria o Rosa. Quem elege a busca não pode recusar a travessia. Então está atravessando, ele está sublimando, está deixando coisas para trás. Está deixando tudo coisa para trás. Ele está andando. Isso aqui é o máximo de liberdade que ele pode ter. E é o mínimo de desamparo. Tá? O oposto do sensação de liberdade, como o Fromm trabalha, é assim, eu rompo vínculos, mas me sinto integrado. Eu me sinto integrado com um todo. Quem está seguindo fielmente uma vocação, por exemplo, está necessariamente rompendo múltiplos vínculos, mas está se sentindo amparado ontologicamente. Então, isso é metafísica. E aí o esforço de liberdade é o que favorece a inteligência. Quando o cara começa a se esforçar para subir na escala da atitude de liberdade, a inteligência vai ajudando. Tá? Acho que novamente a Fernanda, se quiser, pode dar uma contribuição aqui. Se o camarada está num patamar muito baixo, que é fugitivo, ele está distraído ou desatento. Ele não contém nada, ele não consegue dar atenção a nada. Ou ele está apático, ou ele está agitadão. E sem que a atenção seja minimamente estabelecida, a inteligência não é possível ser feita. A não ser naquele patamar meramente reativo, mecânico que eu falei. Então são distraidões, são desatentos. Você dá uma explicação, tem que explicar de novo, 3 vezes, 4 vezes. Tem que chegar. Os caras estão acuados, eles são fugitivos. Não conseguem ler, eles têm medo de dar atenção a alguma coisa. E quando ele dá atenção, parece que ele está dentro de um mistério. Quando o cara está na luta, ele tem uma atenção estimulada. Você tem que estimular o cara a prestar atenção. Ô, Didi! Chega de levinho. A motivação, gente. Alguém fala, você tem que chegar, lero, dar docinho pra criancinha. Nesse nível, para ele ser estimulado a uma coisa. Na mediação, já existe um princípio de ação, tá? O cara já consegue dirigir a atenção a alguns pontos. Mas são pontos, eu vou prestar atenção nisso. Agora eu vou prestar atenção nisso. Tá? E por mim, eu não preciso mais de um estímulo. Tá? Mas daí quando ele ingressa na concentração, ele já está atento sempre em tudo. Em si e nas diversas coisas. Ele consegue trabalhar com vários pontos de atenção ao mesmo tempo. O nível fugitivo é do analfabeto desfuncional. O nível de luta, que é o richento, é do funcional. O nível do mediador, da mediação é do leitor. E a sublimação é do proficiente. A luta e a fuga, então, são níveis muito baixos, desfuncional e funcional. A maior parte da população está aqui no nível da luta, como a gente vai ver. Precisa ser estimulado, precisa ser motivacionado de fora, etc. A partir da mediação já não é mais caso de analfabeto funcional. Aí já há inteligência efetivamente. 8% da população está no nível da mediação. O resto está nos níveis de baixo. Nível de sublimação, uma tese minha é que é 0,14% da população tem nível de sublimação, tem nível intelectualmente de proficiência. Ao cabo, vocês me lembram de explicar como é que eu fundamento essa tese. Vamos começar agora a ver, olha, nessa escalinha, vamos começar a analisar cada grau de letramento, cada grau de liberdade
E a gente vai associar os problemas de leitura em cada, como que cada grau desses lê, que é como cada grau desses exerce sua liberdade, como cada grau desse é, como cada grau desse decide e etc. Então, o grau mais baixo, fuga, idiota e não percebe. O fugitivo é um idiota. É o máximo de fuga que alguém pode ter, é a idiotia. Independente da expressão ser ofensiva ou idiota, fora do contexto de xingamento, de desqualificação, tá? O idios quer dizer fechado em si, ele é embotado, ele não percebe, ele se fecha, ele tem tanto medo que ele paralisa, o medo é paralisante, ele paralisa, ele não percebe e ele fica se defendendo. Então, você falar com o idiota tem que falar 2, 3, 4, 5 vezes e etc. Tá? E é assim, é pesado, gente. É o nível mais baixo que tem. O gargalo da inteligência dele é da percepção. Ele bloqueia, ele não quer perceber. Você mostra pro cara, olha aqui. Ele fica assim. Tá? Então é muito, muito complicado esse tipo de situação. A inteligência se compõe de percepção, elaboração e deliberação. O gargalo dele está aqui. Ele já está no primeiro bloqueio. Algumas contribuições aqui. O analfabeto funcional vive na alienação, acompanhando a sociedade descansada e desumanizada, porque o analfabetismo funcional é mais fácil lutar contra a alienação, porque motivar a formação dos novos neuronais vai demandar muito esforço. Olha, motivar a formação de novas redes neuronais vai demandar muito esforço, sem dúvida. Decidir é muito esforço, é a coisa mais difícil que tem. Pensar, como pensar decidindo, é a coisa mais difícil que tem. Segundo o Bertrand Russell, a maioria das pessoas prefere até morrer a ter que pensar. Eu concordo com ele. Excelente contribuição. Ana Luísa, pela minha experiência na sala de aula, a orientação é para fuga, claro. Ou seja, o fugitivo está num patamar entre o desfuncional e o funcional. Ele está fugindo da função, inclusive. Ele nem funciona. Vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos de idiotia. Certo chapeiro, todos os exemplos que eu vou dar aqui, gente, são exemplos reais, que eu vivi e vou viver muitas vezes. Certo chapeiro faz muitos cheeseburgers, diária e corretamente. Você vai lá, cheeseburger, tá? E o cara faz, corretamente, cheeseburger de novo, mais cheeseburger. Aí um dia chega lá um freguês e fala assim, ele não fala cheeseburger, ele fala, eu quero aquele sanduíche de hambúrguer com queijo derretido. O cara pode ficar em ter um pânico, gente. O cara pode entrar em pânico, o cara pode simplesmente ficar completamente desorientado. Sempre falaram 6, um dia falaram meia dúzia, ele colapsa. Porque o único recurso que o idiota tem, tá? Ou é fugir, ou quando ele ainda chega, ele precisa daquela estabilidade que a memória meramente operacional vai dar para ele. Então assim, ele nunca leu, ele nunca percebeu que o que ele faz é um sanduíche de hambúrguer com queijo. Ele simplesmente faz. Estimulação sonora cheeseburger, movimentos. Estimulação, movimento. Isso é o que ele tem. Tá? Então se ele é iletrado, ele não sabe o que fazer. Ele pode se acuar. Pode ser correndo. O homem pediu tal coisa. E sai com o homem. Isso é uma expressão clara de subserviência. Entendeu? Enfim, todo mundo aqui já viveu exemplo desse tipo de coisa. Tá? Eu quero 6, não, mas tem meia dúzia. Então, mas eu quero 6, só meia dúzia. Esse tipo de coisa, é um idiota, ele não percebe que é coisa mesmo. Entendeu? No momento em que você decide ser por si, seguir seu próprio caminho, expandir sua inteligência e muito mais, seu cérebro e espírito mudam absoluto. Sim, acontece a sua transformação. Forma. Se você entra no mundo da forma, você vai gozar do processo da abundância, da transformação. As formas vão crescendo, a gente vai chegar lá. Tá? Olha, isso é coisa que eu vivi, gente. Não é porque é chapeiro o analfabeto funcional. O bancário, o advogado, o magistrado, o médico também são analfabetos funcionais. Gente. Isso aconteceu comigo. O cliente chega ao gerente do banco. Posso assinar o contrato de funcionamento com ele procurador? Sim, o gerente me responde sim.
E eu te dou o modelo da procuração que o banco exige. Vai lá dentro, pega a procuração e me dá a bendita procuração. No dia seguinte, o meu procurador está lá, não consegue fazer o ato. O procurador fazer o ato e o gerente liga e diz: olha, o senhor não entendeu. O senhor tinha que ter vindo junto com o procurador para assinar. Não estou comigo um negócio dele. Uma gerente de banco que me fala que eu posso me dar uma procuração, mas depois fala que eu tinha que ir junto para assinar. Isso é uma idiotia. É um patamar de desfuncionalidade. Ela nem cumpre a função. Igual o primeiro cara não consegue entregar mais o sanduíche porque pediram de outro jeito, essa mulher não consegue fazer a má função. É desfuncional isso aqui. O trabalho não é feito. Não é nem que ela não entende meramente, ela nem consegue realizar em níveis básicos. Tá? Então assim, ela não tem percepção de que a procuração e eu ir juntos são coisas que não podem ser juntas. Ela não percebe. Isso é percepto, gente. É muito basal demais. Mas ó, igual peixe no mar, todo mundo sabe aí. Entendeu? O idiota, mesmo alfabetizado, se pela de ler texto. Ela não quer ler. No mundo corporativo, você quer ter certeza que você falou e ninguém vai te entender, você escreve, porque eles não querem ler. Ele pela de ler textos ou instruções sem que alguém confirme. O que ele leu é o que está escrito mesmo. Gente, isso é muito... Advogado, manda por escrito para ele, é para tal coisa. Aí o cara pega o documento. Ah, tal coisa que é para fazer, está escrito aí. Não, mas eu vim perguntar para o senhor. Eu falei, eu já disse, está aí escrito o que é para ser feito. Não, mas eu vi, mas tem que ver com o senhor se é isso aí mesmo. Gente, no mundo corporativo, isso aqui existe mais que peixe no mar. Você informa por escrito, mas o cara, ele tem, porque o problema do idiota é a percepção. A percepção é debilitada. Sabe aqueles caras que tem que falar 3 vezes? Pega lá, assim, pega lá, pega, para pegar assim o quê? Pega lá, para pegar lá. Tu é idiota. Advogado idiota tem um monte. Tem um monte. Não é uma questão de classe social, é uma questão de atitude. Você tá entendendo? Ponto. A classe social pode ter um determinante até um nível material de que o cara goze. Você está entendendo? Mas não é determinante da liberdade dele. No sentido metafísico que a gente está colocando aqui. Você está entendendo? Chega até a ser engraçado a pessoa ler e pedir para confirmar com outra pessoa o que está escrito. Então, o problema é que a cultura é de tal ordem que se você der a resposta que o cara precisa, você passa por estúpido. Sim? Há uma cultura de cumplicidade com o idiota muito grande. Aí você chega e fala, eu já escrevi para o senhor, eu não vou contar de novo. Você passa por estúpido, as pessoas, olha lá, está maltratando não sei o que, vão achar que você está assediando a pessoa, e não o oposto. Eu xinguei, gente. Eu xinguei a gerente do banco que me fez aquela colocação. Ah, parece que eu que maltratei a mulher, mas não ela a mim. No contexto social, fui tratado eu como estúpido, mas não ela que me ofendeu de falar um negócio desse. Você está entendendo? Contribuição da Ana Luísa. Cada vez mais os jovens correm para o ambiente digital, o professor é incentivado a entrar nesse campo. Estão chamando de pedagogias ativas, do andamento da aula para o aluno, mediante uma ideia de protagonismo e método de sala de aula invertida. A questão é que não leva em conta a colonização das mentes e dos costumes feitos pela indústria cultural. Então, é muito bem colocada a tua questão aí. A cultura é para o analfabetismo desfuncional. É funcional quando for boa. Mas nós vivemos uma cultura que estimula a desfuncionalidade. Esses moços que você está dizendo aí, eles não têm mais capacidade de atenção. Tanto que a grande crise que se fala aí é falsa, a crise de TDAH, que se fala, está todo mundo em TDAH. Não, eles estão desatentos por problema de vício moral. Porque, ele tem um desejo. Eles estão desejando aquilo. O desejo tem um princípio de movimento. Mas é muito diferente da vontade. A vontade demandaria uma atenção. Então a coisa é muito grave. O patamar é muito grave. Mas guarda, por favor, eu vou voltar a comentar isso um pouco avante, tá, Luísa? Vamos agora entrar no segundo grau. Fuga, idiotia, não percepção. Agora o de cima ele luta.
mas é uma luta errática. Pode até ter uma luta do desejo, como a Ana Luísa mencionou ali. Ele faz algum movimento ao invés de fugir, mas é algo errático, não é algo que vai ser assimilado, não é algo atento, etc. E ele pode virar um imbecil. E aí ele percebe. O fugitivo não percebe, o imbecil percebe, só que ele percebe literalmente. Porque ele está se defendendo, é uma luta defensiva, não é um ataque, é uma defesa. E esses moços, eles estão se defendendo, indo para o mundo digital. Está se defendendo da concentração que é proposta na aula. Ele está se defendendo da realidade por uma cultura colonizada, como está dizendo aí, para ser gentil, meiga, estimulando. O que acontece? Ele percebe literalmente. Imbecil vem de imbáculo. Báculo é bastão em latim. Imbáculo é sem bastão. É o homem que já fica em pé, mas ele não tem bastão. Dessa maneira ele tem que estar curvado. Ele está curvado em uma postura servil perante o Senhor, que é o dono dele. Ele tem algum dono. O analfabeto funcional ele tem algum dono. Aqui é o nível do funcional. É cão procurando o dono. Absolutamente isso. Tá? Então, por quê? Porque ele é curvado. Ele precisa de alguém que ele oriente, que ele cuide e tal, e etc. E aí ele percebe literalmente. Ele quer manter aquele vínculo. Ele é dependente daquele vínculo. E o servilismo que ele desenvolve é para a manutenção desse vínculo. Tá? Vamos ver alguns exemplos de imbecilismo aqui. Vamos lá para a lanchonete. Um chapeiro faz muitos cheeseburgers diária e corretamente, igual ao anterior. Um dia um freguês pede cheeseburger com uma bola de sorvete de morango em cima. E o chapeiro cumpre precisamente. Pode até usar uma coisa, manda, põe aí uma bola de sorvete em cima, depois põe uma coxa de frango, depois pega, fala qualquer coisa esdrúxula. Falaram algo esdrúxulo para o chapeiro. Aí o chapeiro vai lá e faz. Pega lá o cheeseburger e joga a bola de sorvete em cima e traz. Quando o cliente reclama, o chapeiro responde, mas foi o senhor que pediu assim. Ele é servo. O servo, ele percebe, ele pode ser meticuloso, ele anota, matou é assim, então vai lá. Por quê? Porque o problema dele, ele se exonera, ele ganha a luta na medida em que ele cumpriu servilmente, em plena conformidade, aquele comando que ele recebeu. Foi o senhor que pediu. Ele pode até ter uma arrogância, ele ri que o cliente é que é burro, não ele, porque ele cumpriu, olha lá, a ordem. Isso é o caso clássico do imbecil, gente. Tá notado. A maior parte da população é isso aqui, que trabalha por uma conformidade estúpida. Você tá entendendo? Mas, gente, assim, eu dei um parecer jurídico certa vez para uma corporação. Enfim, meu parecer concluía assim. Por força de todo exposto, esclareci, fiz considerações, etc. Joguei pérolas para os porcos, entendeu? Porque olha só. Aí eu termino o meu parecer assim. Por força do exposto, a reclamação é insubsistente e pode ser levado à gaveta do esquecimento. Escrevi com uma maneira elegante. Usei metáforas, figuras de língua para ficar elegante, para mostrar um senso de desproporção que a coisa tinha. Guarda na gaveta do esquecimento, isso daí fica bem, tá, etc. O advogado, gente, o advogado-chefe da corporação, não é o limpador de chão, gente. O advogado-chefe da corporação me diga onde fica a gaveta do esquecimento. No sentido literal. Sim, porque o advogado, chefe de uma corporação, lê a gaveta do esquecimento como algo literal. Ele não tem senso de proporção. Ele não consegue fazer gracejo semântico, não tem semântica nenhuma, ele só tem literalidade. Se você for tratar um assunto na burocracia pública, no mundo corporativo, e etc, é assim. Olha, era para trazer 6, o senhor trouxe meia dúzia. Eu falei, sim, mas é a mesma coisa. Não, então precisa de um documento que fala que o 6 é a meia dúzia. É nesse nível, praticamente. Então, assim, isso é imbecilidade, mas você fala isso com todos os níveis de instrução. Tá? Todos os níveis de instrução. Porque são pessoas que são fugitivas da liberdade. Você está entendendo? Aqui é o analfabetismo funcional propriamente dito. Tá?
O imbecil lê textos, mas nunca no modo indicativo. Tudo para o imbecil é uma ordem para ele cumprir ou para ele se desculpar que não cumpre. Tá? Transforma tudo em modo imperativo. Foi o senhor que mandou, não era para fazer isso, aquilo e etc. Obrigado a se moldar conforme o procedimento. Só faz mesmo o que se espera de um professor que promova uma instrução se for vocacionado. Eu chamo essas formas de agir, como você exemplificou do advogado e do chapeiro, de profissionalismo burro. Manifestamente, é burrice plena. É burrice por uma renúncia da liberdade que implica a perda da inteligência. Entendeu? Ele está advogado, de médico, sabe? É coisa assim, nesse patamar que está dizendo. Se você tiver, você tem registros aí de Aristóteles, de Platão, de 2.500 anos atrás, mostrando que a maioria da população é analfabeta funcional. Sempre foi, sempre vai ser. Agora, a situação chega a um patamar em que as pessoas, com o acesso ao bem cultural, com o acesso à instrução, seguem esse formato. Isso foi muito observado pelo Erich Fromm também. Né? Idiotas e imbecis têm um caráter autômato, reativo, defensivo e parasitário. Eles parasitam, ele não cumpre a função. Tá? Ou cumpre porcamente, ou só cumpre a função muito limitadamente. Eles nunca decidem, eles não significam. Tá? É o profissionalismo burro aí que a Ana Luísa está dizendo. Isso aqui nos traz o senso de masoquismo. Tá? Nesses níveis muito baixos, você pode claramente dizer que é masoca. Quando você pega uma situação tão grande de renúncia da liberdade, você tem que usar um aparato de... Qual é a estrutura psíquica dessa pessoa? E a estrutura psíquica deles é do masoquismo. Tá? No sentido que eu quero explicar aqui sobre o masoquismo. Normalmente a gente pensa o masoquismo como uma desordem de índole sexual. Ah, o cara gosta de apanhar na cama. Ou de quem gosta de sofrer. Isso são visões caricaturizadas. Tá? Não são visões precisas. O camarada que é masoquista, ele está parado em algum vínculo primário. Tá? Ele não faz a superação de vínculos primários. Aí ele tem impulsos masoquistas, tendem a auxiliar o indivíduo a evadir do seu sentimento de solidão e impotência. Essa solidão pode ser tratada como autoestima. O cara tem uma autoestima debilitada e um senso de potência também débil. E ele sofre com isso. Mas assim, então ele passa a ter impulsos masoquistas. O que é esse impulso masoquista? É ser parasita de alguém, igual o fungo lá na árvore. Tá? Ele fica lá, ele parasita e fica defendendo aquilo lá. Mas ele continua com um conflito interior e uma felicidade silenciosa. Poupa-se da necessidade de tomar decisões e da responsabilidade última do destino do seu eu. E, portanto, da dúvida sobre qual decisão tomar. O aluno que vai para a aula, o professor fala qualquer coisa e ele não interpreta, ele quer saber o que o professor acha para concordar com o professor. Por quê? Porque ele não quer decidir. Ele não quer tomar uma decisão. Tá? Ele está sem vontade de decidir. Ele está, eu não quero enfrentar a dúvida se a Capitu traiu, se a Capitu não traiu. Vou dizer qualquer coisa lá para ele foge ou ele luta servindo. O masoquista, ele precisa se realizar através de ser um parasita em órbita de alguém. O cara quer, e isso pode chegar, não é que ele gosta de apanhar, isso pode chegar a um ponto que mesmo que ele apanhe, mesmo que ele seja maltratado, ele fica lá. Não é que ele gosta de apanhar, não, mas é que ele não aguenta romper o vínculo. Esse aqui foi um ponto muito bruto dos meus estudos. Eu tinha duas frentes de estudo distintas, até então distintas entre si. A cognição e a afetividade. Eu estava estudando já o assunto, até que eu vi que o analfabeto funcional é o que liga essas duas frentes. Tá?
Por quê? Porque é a disposição masoquista dele que atrofia a inteligência. Então você não resolve o problema do analfabeto funcional levando fomento de inteligência. Você tem que entrar no esquema psíquico dele que conduz ao masoquismo que ele vive para mexer ali. Se superar essa disposição psíquica, a inteligência pode voltar a florescer. Do contrário, gente, não dá. Tá? É isso que eu quero esclarecer aqui. Graus de liberdade e de letramento. Mediação. Agora nós saímos do patamar do analfabetismo funcional. Entramos já no nível leitor. Esse cara já opera com a inteligência. Tá? Então ele media, ele tem que administrar, ele tem que tomar alguma decisão. Só que o leitor já não é analfabeto funcional. Só que o leitor já toma decisões limitadas, mas decide. Ele decide sem se apropriar, ou seja, ele fica fechado a um domínio. Ele não é proprietário daquele saber de tal maneira que ele leva aquilo para outros domínios. Dá um jeito razoável, já tem alguma semântica. Vamos dar alguns exemplos de leitor aqui. Tá? O chapeiro, vamos voltar para o caso do chapeiro. É um avanço em relação ao anterior. O chapeiro recebe pedido de cheeseburger com uma bola de sorvete de morango em cima. Que era um exemplo estúpido. Fizeram uma ordem estúpida pro cara. Tá? O que o chapeiro, se for leitor, faz? Ele cai na gargalhada. Ou ele se ofende. Ele pode interpretar que é uma ironia no primeiro caso. E não vai cumprir uma ordem estúpida. A priori. Ou ele se ofende, acha que é um deboche. Não, é um deboche a tua pergunta, cara. Eu não vou atender um deboche desse. Tá? Ou ele cumpre. Só que ele pode cumprir porque sabe que o cliente é excêntrico. Ou seja, ele tomou uma decisão lúcida. Se está certo ou errado é outro assunto. Mas ele interpretou a situação. Ele tomou uma decisão diante de uma textura do mundo. Tá? Ou seja, ele decidiu ali. Tá? No nível de decisão, ele é um cara que resolve. Já sabe que esse é irônico, aquele não sei o quê. Não precisa estar apego à literalidade, igual o analfabeto funcional. Só que ele não se apropria dessa experiência para outros domínios. Ele está resolvendo naquele domínio. Tem dúvida? O fulano lá resolve. O advogado. Gente, isso aqui em advogado é uma coisa. A gente erra, gente. Quantas vezes eu já dei ordem errada? Quantas vezes o meu colaborador recebeu uma ordem errada a mim e cumpriu literalmente? E sabia que eu errei. Tanto que sabia que eu errei que registra, tá, para na hora que a merda vier, olha lá, foi o senhor que falou, ao invés de me corrigir. Um leitor já tem condições de corrigir uma ordem estúpida, igual a questão. Então, olha lá, o advogado e chefe dá uma ordem por caso tal, seja feito só na semana que vem. Na semana que vem cuida disso. O colaborador, se é leitor, ou seja, se não é analfabeto funcional, ele retruca e fala, não pode ser feito na semana que vem, porque o prazo já vai ter corrido, cara. Diz que o chefe errou. E na contagem do prazo, o chefe precisa corrigir isso. Perfeito. Isto é uma decisão, isto é uma mediação. Ele recebeu algo que não tem coerência, ele mediou com aquilo, isso é um ar da inteligência. Esse cara não é mais servil. Esse cara está mediando, ele tem um mínimo de iniciativa. Só que ele pode tomar essa iniciativa só naquele domínio que está ali. Tá? Que é o caso ainda do nível leitor. Características do leitor. O advogado é eficiente. Ele atribui semântica a casos ambíguos. Ele não cumpre a ordem errada. Só que pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele está no mesmo lugar. Sem associar isso a outros domínios. O leitor vira especialista. Então é aquele cara que é um puta advogado de locação. É um puta advogado de locação, o cara resolve qualquer bucha de locação. Só que esse grau de discernimento dele é só naquele domínio. Ele não transporta
aquele saber, aquela desambiguação, aquele senso de proporção, aquela sacada para outros domínios em síntese. Tá? Tanto que aí ele não progride. O leitor já lê textos em modo indicativo. Vamos lembrar, o analfabeto funcional só lê no modo imperativo. Tem uma caneta aqui, ele fala, era para eu pôr, não era para eu pôr. Mas não é sim ou não. E o leitor já lê sim ou não. E não era para eu fazer ou não. Ele pode ler romances. E até interpreta em níveis razoáveis, só que como especialista. Ele não sintetiza esse romance com outro com facilidade. Porque ele lê o Dostoiévski, mas ele tem dificuldade de falar, o Dostoiévski falou isso aqui, mas o Shakespeare tinha falado aquilo lá, se combinar um com o outro, porque ele fecha um domínio. O cara vira especialista em Dostoiévski, ele tem dificuldade de ser um literato amplo, porque essa é a especialidade. Tá? Quando a gente fomenta os especialistas, é isso aqui, é leitores, tá? Que vão decidir num domínio. Aqui já está na fronteira máxima que a instrução pode chegar. A partir daqui vai ser a educação apenas. Tá? Há uma diferença, não é o tema aqui, mas quem quiser pode procurar aqui na Casa da Crítica um trabalho de distinção entre instrução e educação. Tá? Aí, por último, a pessoa que faz sublimação, que é proficiente e sintetiza. Esse cara sublima, sublimar é estar acima. Ele se põe acima do quê? De um domínio. Ele se instala numa generalidade, numa totalidade, numa universalidade de domínios. Ele é proficiente. O leitor é eficiente. Ele é proficiente. Ele tem um grau de iniciativa maior, ele sintetiza. É o cara que lê um romance e integra com outro, que vai integrar com outro e sintetiza duas coisas, tira uma terceira coisa, que é a decisão dele. Tem a capacidade de criação muito alta. Tá? Exemplos de proficiente. O proficiente também é chamado de buscador. O cara está buscando sempre. Ele foi fazer uma viagem de férias na Serra Tal, ele aprendeu 10 coisas. Por quê? Porque está nele a busca. O processo de buscar é dele. Tá? É dele. Você está entendendo? E então se ele não for passar férias aqui, ele foi para não sei onde, é ele que está buscando, a oportunidade para ele é menor, ele continua extraindo tudo que ele faz, ele tem muito pouco desperdício. Esse é o buscador. O chapeiro, vamos voltar para o chapeiro. O chapeiro pode ser buscador, gente. E o erudito pode não ser buscador. Isso não é uma questão de classe social, gente. Como um colega aqui questionou. Não está para todos. A liberdade, meu caro, não depende de classe social nem material. Via de regra dentro de algum senso. O chapeiro opera, deve estar operando lá a chapa dele. E decide as soluções práticas. Só que o cara está de olho. E entende o esquema geral dos clientes. Válido para padaria, para outros domínios. Na padaria tem cliente irônico, tem cliente sem educação, tem isso. Na oficina mecânica também, no banco também, no escritório de advocacia também. Ele aprende. Todas as experiências ali são experiências que ele assimila e vai levar para outro lugar. Qualquer outro domínio que ele tiver, ele aplica aquelas coisas. Só que daí ele também observa o caixa, observa o gerente, observa o fornecedor, assimila o trabalho desses outros. Só de ver que ele tem uma função. Outras pessoas têm outra, mas o cara está atento, está vendo, ele está concentrado precisamente. Aí, passo a passo, ele sai da chapa, progride, num esquema que o acompanha em todos os demais domínios da vida. É isso mesmo. Se o cara é buscador, ele está em progressão sempre. Onde? Em todos os domínios da vida. O que são todos os domínios da vida? É na profissão dele, é nos afetos dele, nas amizades dele, nas crenças dele, nas leituras dele. O buscador está em progressão em tudo. Porque se não estiver em progressão em tudo, não é buscador. Ele está estacionado, ele é leitor nesse domínio, naquele domínio, mas ele é dependente no outro domínio. Tá? Ele não goza propriamente da liberdade. E aí aquela relação tão grande entre os afetos e a inteligência. Não é possível o cara ser livre num domínio profissional se ele é dependente no domínio íntimo e vice-versa. Não é. Ou é uma liberdade em todos os domínios da vida ou não é nenhum. Não vou dizer não é nenhum, mas não é livre.
digamos assim. Tá? O advogado, um advogado buscador. Há certo tempo ele dominou a parte técnica. Depois ele teve que se ocupar do gerenciamento dos outros advogados, do escritório, essa coisa. A gestão dos clientes. Depois a estratégia do negócio. A estrutura geral do direito, a estrutura jurídica. Como é que funciona o direito como um todo. Até uma hora que ele pode superar tudo isso, para todos os domínios da vida. Ele está acima desse domínio. Sim, ponto. Não é mais, mas assim, ele já tem uma atividade, condição de desapego muito grande, por isso que ele domina as coisas. Tá? Isso é em todos os domínios, se for uma profissão mais simples ou não, não é relevante para o tipo de abordagem. Esse cara, ele está já em outras reflexões, ele está refletindo a própria liberdade, o que ele faz, ele está buscando uma vocação para ele. Ponto. Isso aqui é o cara proficiente. Tudo é uma síntese. A experiência que ele traz como advogado, ele traz para cada crítica. Exato. O que eu aprendi na advogada, todo mundo fala, mas você saiu do direito para cada crítica? Eu falei, olha, o que eu trago de experiência do direito para cá é gigante. Gigantesca. Eu já tenho capacidade de síntese, de saber que para eu melhorar na direito, se eu quiser, eu não tenho mais que ler direito, eu tenho que ler Aristóteles. Se eu ler Aristóteles, escreveu há 2.500 anos atrás, eu consigo extrair conteúdos que me explicam muito melhor tudo que eu tenho que fazer num processo judicial do que eu ler os juristas contemporâneos. Por quê? Quer dizer que Aristóteles falava do processo judicial? Não, mas eu sei sintetizar de lá para cá. Este trabalho aqui do analfabetismo funcional, está tudo em Aristóteles. Mas ele não disse nada disso. Mas estava tudo lá, na medida que eu consigo sintetizar e fazer escavações semânticas profundas. Mas então eu estou combinando Aristóteles com Erich Fromm, estou combinando com o Nelson. Perfeito, isto aqui é um trabalho de síntese. Tá? Por quê? Porque eu sou intelectualmente proficiente. Mas eu era sempre assim? Não. Isso aqui é um processo de maturação ao longo de muitos anos. Ponto. Eu tive que aprender a parte técnica, o gerenciamento, a gestão do cliente, a estratégia do negócio, a estrutura geral do direito, até a hora que eu superei. Ponto. E aí eu vou sintetizando toda aquela experiência com outros domínios que eu também vivi. Ponto. Isto aí que acontece. Você é livre? Sim. Ponto. E aí eu vou entrar em aspectos de liberdade. Por quê? O que esses caras aqui têm? Autodidatismo. Chega o cara para mim, onde é que você aprendeu isso aqui do próprio analfabetismo? Não aprendi, eu estou construindo. Tipo, não alguém me ensinou. Sou eu que estou construindo isso aqui. Como é que eu construo? Com simples. Vocês estão vendo aqui que cada passo eu vou mostrando. Esse combina com esse, com aquele, tal, etc. Ponto. Isso é uma proficiência. O proficiente lê qualquer assunto fazendo síntese e intertextualidade com tudo o mais que já leu. Sínteses que são sucessivas e multidisciplinares. Então, quando um proficiente vai ler um autor, ele faz o diálogo intertextual entre aquele autor e outro autor que ele já leu também. Ele simula esse tipo de coisa. É perfeitamente possível fazer um paralelismo entre a atividade numa academia e uma atividade de estudo manifestamente. Manifestamente. Mas assim, muito claramente. Por isso que eu posso ler O Grande Sertão Veredas e descobrir a história da humanidade inteira ali dentro? Sim, se você tem um nível intelectual alto. Se você é inteligente no nível de proficiência, você tem poucos elementos, você extrai tudo. Isso é o conceito de sábio, que trabalhava Aristóteles. O sábio tem poucos dados e sabe tudo a partir de pouco. Então esse cara está num nível metafísico. Esse cara não está vinculado a servir alguém, fugir, não está vinculado a fugir, não está vinculado a lutar, não está vinculado a nem a mediar. Ele já superou. Estou na minha aqui. Não preciso nem mediar uma coisa. Eu simplesmente pode deixar. Tá? Há uma contribuição. De certa forma, todos nós apresentamos caracteres de analfabeto, leitor e do leitor proficiente. Porque somos atravessados por temporalidades, relações afetivas, condições físicas e psíquicas. Existem um mais típicos de outro para cada perfil, mas não podíamos negar as forças externas, as famosas estruturas sociais mais dominantes. Sim, uma pessoa proficiente não quer dizer que não erra. Uma pessoa que desapegou não quer dizer que não tenha fraquezas.
Mas você tem que estabelecer um caráter mais ou menos predominante. Tá? Há um caráter razoavelmente, um fluxo razoavelmente em ordem. Tá? Mas é muito difícil o cara aceitar um patamar e baixar. Pode acontecer, tá? Mas é um pouco difícil. Por quê? Porque a dor de ter baixado é dura. É muito dura. Daqui a pouco eu vou voltar a esse ponto quando a gente falar do afeto. Tá? O leitor e proficiente tem caráter produtivo, com condições de iniciativas. Liberdade. Liberdade é ter iniciativa. Vontade e iniciativa são sinônimos. Relacionados a um domínio ou amplamente. Um domínio no caso do leitor e amplamente no caso de um proficiente. O leitor tem baixa possibilidade de incorrer em masoquismo e o proficiente nenhuma. Óbvio que o nenhuma é uma forma de dizer aqui. Quando o cara pode cair numa relação masoquista, enquanto a pessoa viveu uma relação masoquista, é praticamente impossível ele se manter em patamares altos de inteligência. Por quê? Porque a inteligência está diminuindo ele. Ah, o cara tinha relações abusivas, tinha relações de dependência, tinha não sei o que e superou. Ah, passa um tempo, o cara recaiu. Talvez ele nunca tivesse superado. Talvez você tenha uma mudança de circunstâncias. Porque quando a gente é apegado a padrões, tá? Mas quando há uma ruptura de padrão, aqui é mudar de padrão, mudar de padrões de liberdade. É muito difícil você recair. Pode recair numa situação ali e tal, mas assim, como um padrão geral, é muito difícil recair. Tá? O leitor é baixa a possibilidade, uma vez que ele libertou para tomar algumas iniciativas. Ah, o cara tomava decisões aqui, ali, etc. Agora arruma um negócio pro cara que ele é arquivista, que só tem que fazer um trabalho, tem que bajular não sei quem, que tem que fazer isso. Pode ser um peso pro cara muito ruim para ele tolerar isso. E o proficiente nenhuma, senão o cara nunca foi proficiente. Alguém chega aqui pra mim, se chegar alguém aqui, como é que eu viro proficiente? Eu não vou falar que o cara tem que estudar. Eu vou falar a primeira coisa. Você tem relações boas nos seus afetos? Se você recebe uma mínima gota de desrespeito no lugar X, você fica? Ou você imediatamente se retira? Não, depende. Eu falei, não. Ou, para você ser proficiente, você tem que exigir ser bem respeitado em 100% do lugar que você vai. Se algum dia você recaiu, ok, você andou 10 passos para trás, mas enfim, mas você tem que voltar a restabelecer uma exigência. Eu tolero tal coisa, então você já não é proficiente. Você não tem nem noção da quantidade de força intelectual que você está perdendo. Então assim, é difícil o cara alcançar um patamar de proficiência que é totalmente livre. E com uma pessoa que já gozou da liberdade é muito difícil ela abrir mão. Muito difícil, quase impossível. Pode, um deslizou, não sei o que, não, mas essa pessoa é só sedutora, eu já corto aqui. Não dá pra você já, mas eu vou ter que ir embora do meu trabalho? Sim. Talvez você tenha que ir embora do seu trabalho. Você trabalha num ambiente que é tóxico, você tem que se retirar. Talvez você não se retire hoje para amanhã. Mas você tem que começar um lugar que o ambiente seja saudável. Se o ambiente for saudável, a tua inteligência, a tua mente para de te sabotar. Mas não dá então para você alcançar um grau de proficiência e tolerar uma relação abusiva, tolerar um desrespeito, tolerar um não sei o que, etc. Foi aí que eu fui vinculando os dois assuntos. Entendeu? Porque se você precisa ficar negociando coisas inegociáveis, tolerando coisas intoleráveis, não dá. Eu fiz muita coisa aqui. Vou fazer um fechamento aqui de duas perguntas. Por que o Trivium e as artes liberais sempre dão certo? E como superar o analfabetismo funcional? E aqui a gente entra em perguntas e debates. Até o colega que veio comentar, mas não é arrogante. A pergunta que mais chega aqui para mim tem esses vieses sociais. As perguntas mais chegam para mim. Como é que faz se não sei quem não pode? Ele vai ter que fazer. Ponto. E se ele não conseguiu? Não conseguiu. Mas o drama da liberdade segue meu, teu e de todos.
Mas o trivium, a outra pergunta, e aí associei isso aqui. Qual que é o método para resolver escola no Brasil? Qual que é o jeito de acabar analfabetismo funcional? Isso não existe. Eu pessoalmente não acredito que vai acabar o analfabetismo funcional, acho que só vai aumentar. Ah, pode até acabar para subir o desfuncional. Mas não acredito. Ah, mas o curso de trivium, ou o trivium, que formava gênios, não dá para trazer o trivium para a escola? Não, não dá. Ah, então por que que o trivium dá certo e a escola não dá certo? Por uma questão óbvia. Não é óbvia, é uma questão sutil. Não é um método que faz alguém ser. Não, é alguém que já é. O trivium nunca, se for levar o trivium para a escola, a gente está com uma tara de método, a gente está com uma tara de procedimento, está com uma tara de abordagem, não é. O trivium só funciona por uma questão, só vai quem quer. Ponto. Como é que funciona a escola? O cara que não quer vai. E por isso que a maioria está aí, por isso que a escola não tem nenhuma possibilidade de funcionar. Para o cara receber a formação de trivium, ele tem que ter vindo pela vontade deliberada de vir, ou seja, ele já é livre, ele já é buscador. Já é um buscador que chegou, ele não foi feito buscador no trivium, ele já chegou porque ele é buscador. Ponto. As observações do trivium são assim: se o aluno bater na porta do preceptor e falar, eu vim para aprender, então você me recebe, então esse você acolhe. Mas o movimento de busca já é do cara e confirma toda a tese que eu estou dizendo aqui. O cara já é buscador de uma liberdade. E porque ele é buscador de uma liberdade, ele está indo buscar os meios para sustentar essa liberdade. Aí é muito fácil educar, gente, é muito fácil facilitar esse processo. Mas as pessoas que eu recebo aqui no meu curso de trivium, tive mais de 400 alunos até hoje, tive 2 casos em 400 que foram insatisfatórios, mas assim, porque eu aplico rigorosamente esta abordagem. Você vê porque você quer? Sim. Porque aqui você não vai ganhar um diploma, você não vai ganhar um certificado, você não vai ganhar um utilitarismo. Não, é para você. Aí as pessoas que vêm aqui são pessoas que estão com problema exatamente porque ele já é dessocializado. O cara já não cabe em alguns lugares, na maioria das vezes. Tem vários alunos curso de que estão aqui. Tá, vários, mas assim, a maioria já está em desordem social. Ele não tem assunto com as rodas sociais, na maioria das vezes. Aí eu recebo o cara que já estudou 10 coisas, mas ele está precisando sintetizar. Por quê? Porque é próprio do buscador ter... Há erros do buscador. O buscador não é uma pessoa perfeita, não. E muitas vezes o buscador desorientado, ele vai bebendo, ele tenta sintetizar, ele pega várias fontes e chega uma hora ele colapsa no próprio processo de síntese. Esse tipo de situação que eu ajudo, por o entendimento do cara e como fazer ele faz a síntese. Então tem um cara que estuda de biologia, a música, a mineralogia, a literatura, a artes místicas, etc. Por quê? Porque é próprio do buscador abraçar 10 coisas. Só que aí você pode facilitar o processo que já é dele. Mas eu não transformo ninguém em buscador dele. Tirando exceção de regra. Às vezes eu tenho que tirar problemas primários da pessoa. Tá? Então o trivium dá certo porque quem sempre vai dar certo. Por quê? Porque só veio quem queria. Como é que você sabe que o cara quer alguma coisa? Primeira coisa, ele faz o que ele quer. O cara chega aqui e me fala 300 coisas que ele está fazendo, você já percebe que o cara tem um princípio de ação. Segundo, ele vai ganhando clareza daquilo que ele abre mão. Ele vai ganhando clareza daquilo que ele abriu mão para querer. Sabe o que é? Eu quero estar com o corpo bom. Ah, tudo bem. Então eu vou deixar de ir na balada de madrugada para ir na academia às 7 da manhã. Quando o cara quer alguma coisa, ele tem clareza. Primeiro, ele está fazendo. Segundo, ele tem clareza do que ele abriu mão em função daquela coisa. Ah, você vai estudar trivium comigo? Sim. Então você vai abrir mão de que no fim de semana você não vai fazer tal coisa porque você vai ler um tratado de Platão? Ah, beleza. Se a pessoa não paga a conta, e aí eu vou parafrasear com o Guimarães Rosa, se a pessoa elegeu a busca, tem que aceitar a travessia. Se a pessoa não encara a travessia, então ela não elegeu a busca.
Não é algo que o cara recebe, ele se dá. É ele que tem que se dar. Então, assim, as pessoas que chegam no Trivium são pessoas que estão já são buscadores. E claro, isso pode ajudar uma coisa ou outra ali. Às vezes tem muito gargalo ainda que as pessoas não têm clareza do lado afetivo. Pouquíssimas pessoas, gente, têm clareza que para você desenvolver a inteligência, você tem que mapear os seus afetos. Para os seus afetos, para os seus afetos. Pouquíssimas pessoas, eu mesmo não tinha. Eu mesmo não tinha isso até eu entrar em valas muito feias. Como superar o analfabetismo funcional? Primeira coisa, o cara quer. Se o cara não quiser. É a mesma pergunta, como libertar quem não quer ser libertado. Bom, a pessoa pode não querer ser liberta. E você ajudar o masoquista é uma coisa muito ruim. Ele se volta contra você e você cria um problema para ele. Porque ele não queria andar, ele quer aquela relação. Tá? Então é uma coisa muito complicada. O que eu sempre digo, você não pode validar. Eu nunca valido. Mas nunca valido o analfabeto funcional. Mas não quer dizer que o cara tem que cumprir algo para mim, ou que eu tenho o direito de exigir alguma coisa do cara, ou o que for. Tá? Me ajuda com uma situação, eu vou pôr. Mas assim, tem uma frase de Hipócrates para os médicos, que se aplica para nós. Não queira curar aquele que não quer se afastar dos processos que lhe causaram a doença. Ponto. Chega uma pessoa aqui, conversa muito articulada, vocabulário bom, formado em letras, mas não consegue escrever. Não consegue escrever. Bate um papo, eu fui direto. Você tem alguma relação de autoridade que está estacionada? Não. Tudo bem. Falei, acho que não, hein? Não, tá tudo bem. Eu acho que não. Ela começou a chorar. É verdade. Eu tenho um problema lá de um abuso que está se perpetuando há tanto tempo. Pois é. Tá aí o problema, né? Você está tolhida na expressividade. Quando a pessoa tem um tolhimento na expressividade, é uma resposta, até o corpo está dando para ela que ela está mal. Mas ela nega, depois aceita. Faz 2 sessões de trabalho e vem me xingar porque lá é que é bom. Vai lá. Não posso te tirar, não posso. Você nunca pode tirar o sádico do masoca. É o masoca que tem que se libertar do sádico. Se você sabe que esse cara aqui leva a chicotada daquele, você pode ajudar o cara. Ó, só você virar as costas e sair. Você tá entendendo? Só você virar as costas e sair. Não, mas não sei o que, mas você não pode tirar o sádico. Se você tirar o sádico do masoca, o masoca repete o padrão igualzinho. Por isso aquela pergunta aí da Dona Luísa, que eu fiz algumas relativizações, porque quando o cara sobe de patamar por si, é difícil ele baixar. O que pode acontecer é que o sádico morreu, mas vem outro. E dá uma aparência que o cara subiu de padrão. Mas se é algo pessoal dele, é muito difícil baixar. Tá? E, enfim, mas então a questão é muito profunda. É coisa que escola não tem condição de fazer. Escola não tem condição de fazer isso. Você está entendendo? E, enfim, a questão é muito, muito profunda. Aí, uma fonte de inspiração muito grande para essa abordagem também vem de Platão no Teeteto. Você tem que ajudar o processo daquele que quer. Aquele que não quer, você não pode fazer nada. Ou você finge que o cara é uma coisa perfeita, que é o esquema da dita escolarização no mundo, gente. Não é um problema do Brasil isso daí. O Eric Fromm aborda isso no México, fala que as pessoas que foram à escola no México são intelectualmente mais débeis que não foram. Sabe? Esse tipo de comentário. Ao seu modo, Mortimer Adler fala isso das faculdades nos Estados Unidos dos anos 50. Tá? Eu tiro esse tipo de conteúdo do Guimarães Rosa. Mas aqui que a pessoa quer? Quer ser inteligente ou quer estar num vínculo primário? A pessoa pode não querer ser inteligente, por simplesmente não. O que eu quero único e tão somente, é pertencer. Eu me diminuo para caber. É uma posição majoritária. Eu me diminuo para caber. Vou fumar maconha.
para ser aceito naquela roda. Vou não sei o que para ser aceito aqui. Ponto. Isso é mais comum do que chuchu na cerca. É mais comum do que chuchu na cerca. Tanto que o pessoal que eu recebo aqui tem altos problemas de socialização. Tá entendendo? Aí o que acontece? Aí você tem que mostrar pro cara algumas estruturas de afeto. Ó, e aí o cara vai associando que tal. É assim que funciona. Tal. Enquanto você não quiser ser suficiente, vai ficar difícil. É que você parte da perspectiva do indivíduo. Eu estou sempre considerando a sua vida. Sim, minha cara, você é socióloga. Tá? Eu já vi tuas abordagens aí, etc. Nós somos, a cultura nos inculca a pensar tudo pelo social. A cosmovisão que nós temos hoje é que nós somos filhos do meio. As pessoas acreditam plenamente nisso. Tá? A perspectiva da que eu parto, não. A perspectiva grega, nós somos filhos do cosmos. A perspectiva latina, nós somos filhos de Deus. A perspectiva de que eu sou filho do meu é coisa muito recente. É muito recente mesmo. Entendeu? E assim, meus pressupostos, meus paradigmas são outros realmente, mas assim, as pessoas querem participar do meio. Às vezes nem querem, mas assim, acham que querem, mas assim, elas estão às vezes em relação. Ai, mas e isso, aquilo? Qual que é o argumento da escola? Socializa. Ah, e se não socializar o pior do mundo? As pessoas acham que se não socializar o pior do mundo. Ah, como é que eu cheguei a essas minhas conclusões? Dessocializando. Todo dia eu dessocializo mais. Exato. Agora, é um processo. Eu estou há muitos anos dessocializando. E assim, já fui masoca? Um monte de vezes. Muitas vezes. Já entrei em relação ruim? Nossa senhora, como já entrei em relação ruim? Hoje, se alguém me maltratar, eu só vou embora. Mas imediatamente. Mas assim, não, alguém subiu o tom de voz para mim, me vira as costas e vou embora, e vivo a vida, mas não quero convencer o cara. Não, eu vou embora. Vou criar o meu jardim. Entendeu? Aí eu fui estudando essas coisas que confirmavam. Entendeu? Fui analfabeto funcional até os 34. Bom, dos 34 para cá, eu entrei num processo de metanoia. Obrigada por sua generosidade em reiterar ou sintetizar todo esse tema novamente. Eu já vi essa série riquíssima sobre analfabetismo funcional, colocada diariamente nas redes sociais. Sim, 152 vídeos. Agora, sabe quanto que eu arrumo de inimigo aqui? Um monte. Mas é um monte de inimigo. E você chega pro cara, você pode renunciar à tua liberdade para caber no grupo. Né? Como é que eu respondo para um cara que, mas se o pai é abusivo, o pai maltrata, o pai humilha, o pai não sei o quê. Eu falei, tem que ir embora. Mas se eu for embora, minha mãe vai ficar chateada comigo. Eu falei, bom, meu caro, você traz um problema que você meio que não quer resolver. Mas não sei o quê, daí o cara, entenda. Aí você não quer resolver o problema. Sou maltratado, mas se eu for embora, acaba. Me diga. Entendendo? Não são coisas, mas a gente tem uma cultura de depender. É muito grande. Quando você lê a obra aí, o que foi uma das obras mais importantes que eu li na vida, para formular essas concepções que eu ponho aqui, são a República de Platão e o Medo à Liberdade do Erich Fromm. Ele mostra os esquemas. Participar do grupo para renunciar à liberdade. Não é que eu participo do grupo porque eu gosto daquele grupo. Não, é porque eu renunciei à liberdade. É uma coisa diferente. Você pode participar de grupo. Isso é perfeitamente livre. Agora, você pode participar do grupo com uma dependência psíquica do grupo. Ponto. Que é o sectarismo que chama. Etc. Então, assim, você ter esse grau de clareza e discernimento e não ser a Maria vai com as outras, enfim. O analfabeto funcional é a Maria vai com as outras. O masoca vai com o sádio. E assim vai. A inteligência, a cobrunha. Mas na hora que você tiver uma luz muito grande, fica difícil você diminuir para cabeça. Exatamente. Gente, adolescente que acha que tem que se drogar para socializar, é de exército. Mas não me dessocializa porque se eu ficar sozinho é o final dos mundos. Né? São coisas assim. Tinha um comentário aqui por que eu não gosto da multidisciplinariedade no ambiente médio? Eu não gosto de escola, vamos colocar isso meio prático assim. Tá? Primeira coisa, opinião minha. Ponto. Segundo, é uma bobagem, na minha forma de pensar, falar em multidisciplinariedade quem não tem o básico. Advogados
sem capacidade de pôr ponto, parágrafo, etc., é a maioria, a maioria. Assim, não sabe pôr ponto, parágrafo. Processo de espacializagem, papel, caneta no papel, fonação deficiente. São proporções gigantes que a gente tem. A fonação das pessoas pode estar debilitada. Tá? Isso tudo está sendo da escola. Gente. Um dos jeitos de você fingir é dar muita coisa para fingir que você não dá nada, para disfarçar exatamente que você não dá nada. Se eu tivesse algum poder jurídico, eu não ia acabar com a escola, mas eu ia reduzi-la a letramento e numeramento. Acabou. Literatura e acabou. Ponto final. Por quê? Porque as pessoas não têm isso. Ponto. A maioria das pessoas no Brasil contemporâneo passa pela escola. A maioria das pessoas no Brasil contemporâneo não tem fôlego de ler um texto de 15, 20 minutos. Mas assim, o que tem que dar é português e matemática. Ponto. Porque não que não fosse idealmente ruim dar todos os demais conteúdos, mas assim, na realidade que a gente tem hoje, se a pessoa tiver domínio de português, escrever por ponto, parágrafo, ordenar uma ideia com começo, meio e fim, perfeito. Em português, você pergunta quanto é 10% de 1/3. Os advogados não sabem responder, gente. Fazer cálculo regra de 3, básica. Espacialidade, manusear mapas. Esse tipo de habilidade não tem. Então é isso que tem que ser fomentado acima de tudo, gente. Então assim, que se tiver que ficar os 8, 10, 16 anos, quantos anos for a formação, só para aprender português e matemática, que ótimo. Que alegria. Você tá entendendo? Sobre a vontade e a deliberação que levam à liberdade, lembrei de um poema de Cora Coralina. Se quiser pôr aqui, fica à vontade, minha cara. Sim, quando eu concatenava diversas disciplinas dentro da escola, eu era utilizado pelos alunos, depois pelos próprios professores. Isso é supostamente estimulava, isto é, quem supostamente estimulava a multidisciplinaridade. Por quê? Porque dispersa. A multidisciplinaridade, do jeito que ela é dispersiva. A multidisciplinariedade para o cara que tem formação literária parruda, que domina o idioma com nível de nuance, que tem letramento e numeramento, perfeito. O cara sintetiza tudo, o resto fica uma perfumaria. Vamos falar de coisas gerais, tal, não sei o quê. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Ponto. Cora Coralina, ao seu modo, está dizendo toda a doutrina antropológica também, de Aristóteles. Se você é um ser que decide, você é um ser que existe. Se você é um ser que não decide, você é um ser que não é. Ponto. Você é um analfabeto funcional que está em função de alguém. Você é um masoquista que é independente do teu sádico. Ponto. Essa é a questão. Ao seu modo, essa é a tese da logoterapia do Viktor Frankl, que fala, na hora de ser gente ou um porco, você sempre pode escolher ser gente ou porco. Se o Hitler mandou matar, cada um soldado que pegou para pistola para dar um tiro, fez isso para pertencer ao grupo dele. Mas eles tinham o poder de não atirar. Uma observação que o Guimarães Rosa faz no Grande Sertão Veredas, todos os jagunços eram livres para deixar o bando. Poucos deixaram. Pouquíssimos deixaram. É assim. Ponto. É assim que é. A liberdade é para poucos mesmo. Não é, você não vai dar liberdade para alguém. O cara que busca. Por isso que o Trivium dá certo. Só pega buscador, vai longe. Agora aquilo que pega os fugitivos, como é que você vai fazer o fugitivo crescer? É um mistério. E assim, a pedagogia está discutindo esse mistério. É só perguntar para mim. Fala, olha, o cara é fugitivo, tá fugindo, pô. Deixa até o cara fugir. Mas não gaste teu esforço nisso. Platão falou isso no Teteiro. Hipócrates falou isso, etc. Tá? Fale mais sobre a concentração. Tudo tem que verter. Há uma frase que você pode pôr a totalidade das coisas dentro de uma consciência. Concentra numa consciência um fluxo grande. Isso é o ápice da inteligência. Se você gozar de sistemas explicativos razoavelmente bons, que são os sábios,
Este pote, meu relógio, a linguagem, tem que ter estruturas comuns na realidade. Isso é um conceito chamado isomorfia. Para você chegar nesse nível, é que tudo você põe mais ou menos numa certa ordem. Tá? Ponto. Só que isso é o fruto. Um Platão chegou, São Tomás de Aquino, Aristóteles, Agostinho, Fromm. Fromm é um cara que chegou a isso, por exemplo. Tá? Ele é altamente concentrado. O que ele pegou no México está em tudo. Está tudo em um centro. Ponto. Só que para o cara chegar lá, ele começou a ficar atento. Depois ele começou a receber estímulo e depois ele começa a dirigir até a hora que ele pode dar um salto. Então é um trabalho de maturação intelectual muito, muito grande. Só que hoje as pessoas não conseguem. Quer ver um exemplo como é que nós somos burros em concentração em relação aos antigos? Você consegue olhar para o céu e ver as constelações? Não. Ah, alguém te mostra no mapa. Não. Todos os antigos conseguiam fazer isso. Todos os antigos conseguiam fazer isso. Os caras viam as estrelas no céu. Hoje ele olhar de novo, ele via de novo a estrela no céu. Um cara que começa com esse grau de atenção, de acuidade, vai longe. Ele chega na concentração. Ponto. Ele chega na concentração. Os sertanejos conseguiam observar 300 coisas. Você lê o Guimarães Rosa, ele vai descrevendo o buritizal, o arramo. Você vê como é que o cara está concentrado, como é que ele está percebendo tudo dentro do ambiente. As descrições que ele faz. A gente não consegue fazer isso. Por que a gente não consegue fazer isso? Os antigos faziam, por que um gênio como o Rosa fazia? Que escrevia com lampião. Ele escrevia os livros dele à mão no lampião. Entendeu? Por quê? Porque eles tinham menos dispersivos. Não é que é, nós temos muito dispersivo, gente, mas é muito dispersivo. Nossa atenção é muito debilitada em relação aos antigos. O que o antigo fazia à noite? Ele olhava para o céu. Como ele olhava para o céu, o que ele fazia? Ele via o céu. Ele conseguia observar o céu e ia ficando inteligente, porque ele observava a realidade diretamente. Nós observamos demasiadamente coisas artificiais. E portanto nós emborrecemos. Nós estamos vivendo o que é chamado de progresso. É progresso no sentido técnico, material, tal, mas assim, em termos da inteligência, estamos emborrecendo demais. Então, isso é muita burrice que a gente vive. Um cara conseguiu olhar para o céu e ver as luzes, nós não conseguimos. Tá entendendo? Então assim, ó, nós estamos colhendo. Meu cara, essa é uma questão assim, muito grande. Então assim, concentrar para nós é muito difícil. Muito difícil. Você tá entendendo? Para o antigo não. Ele ia lá e via. Você está entendendo? Aí ele atento, estimulava, a atenção dirigia até que ele entrava em um processo de concentração, estava tudo junto. Né? Thomas Sankara, líder da Revolução do Burkina Faso, morto pela CIA, tem uma fala sobre soldado que mata sem saber o que está fazendo ou quem está servindo a um assassino. Sem dúvida. Sem dúvida. Essa é a tese da Hannah Arendt também. A Hannah Arendt vai chamar todos os nazistas e etc., que é o que a grande tese dela, que foi mal compreendida, sobre o Eichmann. O maior mal do Eichmann foi ele ter renunciado a tomar decisão. Ele se colocou como um homenzinho obediente de ordens. E a obra dela, que é sobre o julgamento do Eichmann, ela bem desenvolve o caráter canalha do parasita. O só fato, se ela vai defender, e eu concordo com ela, que se o cara fosse antissemita, era menos grave. Se o cara fosse um antissemita, eu quero matar judeus, ela acha que seria moralmente menos grave do que o cara. Não, mandaram, eu fiz. E eu faria o que fosse. Ele é um servil ao extremo. Tá? Eichmann em Jerusalém, a obra dela. Então assim, se você abriu mão da capacidade semântica, tá? Realmente você é um canalhão. Uma das coisas que eu já entrei em pânico aqui é porque eu já cheguei em muita coisa feia aqui. Tenho medo. Então uma hora que tem medo. Você vê que as pessoas não têm capacidade de julgamento moral nenhum. Mandaram fazer. Faz. Faz. A autora que me influencia muito, que é a Simone Weil, ela diz expressamente. Ela foi uma combatente. Ela combateu, judia francesa, combatente dos nazistas, mas dizia, nós franceses somos tão maus quanto os nazistas, porque a gente cumpre ordem. Se você pega a biografia da Hannah Arendt, ela mostra isso aí também. A francesada podia cumprir. Se mandou cumprir, cumpre. Então são moralmente ineptos. A maioria das pessoas são moralmente ineptas.
É isso que elas estão dizendo. Eu concordo plenamente. Eu tenho medo de analfabeto funcional. É um perigo. Manda o chefe, mandou fazer, vai lá e faz. É uma questão, sim. Quer virar proficiente? Regras número 1. Exija respeito absoluto. Respeito não se negocia. Regra número 2. Aguenta a solidão. Você não pode aguentar a solidão de uma vez só. Você não pode pegar alguém que está no dia a dia do cotidiano e isolar, que só pira. É o que aconteceu na pandemia boas vezes, e muitas vezes. Mas há um processo de você ir acostumando a desenvolver. Segundo, comece a tomar decisões. Os primeiros aspectos mexem com a tua autoestima. Os dois têm que começar a tomar decisão. Então eu decidi plantar um jardim. Beleza, hoje você faz isso, amanhã você faz a cerquinha, amanhã você põe... É uma decisão com um fluxo continuado. Essas coisas, então, você vai tendo uma consistência continuada em qualquer coisa. Isso vai mostrando, isso vai melhorando o teu psiquismo. Melhorando isso, o seu psiquismo, aí a sua inteligência pode ser melhor nutrida. Aí você vai nutrindo sua inteligência, vai ler autores de pelo menos 1000 anos para trás. Por quê? Porque são pessoas que estão desinteressadas com o cotidiano. Tudo que você lê hoje tem viés ideológico da esquerda, da direita, do comunismo, do feminismo, do não sei o que. Você consuma isso. Mas depois você consumir conteúdos universais. De quem estava escrevendo em contextos universais fora da nossa circunstância. Aí quando você pegar todas as circunstâncias da atualidade, você tem uma base de cosmovisão mais sólida nesse sentido. Então aí você começa o processo a subir a escada, aí vai estudar, aí vai ter que sentar mesmo, estudar, passar, mas você vai ficar 8 horas estudando, sim. Se eu tiver a oportunidade de sentar de manhã e terminar à noite, que alegria. Às vezes eu não tenho essa possibilidade, mas adoraria fazer isso. Mas tipo, como é que alguém, se colocar isso para uma criança, para um adolescente, ele enlouquece? Claro, ele tem que vir aos poucos. O cara pode treinar academia de musculação, quer ficar atleta? Perfeito, então tem que fazer academia todo dia. Você pega um cara aqui que não foi para academia, põe ele lá, numa semana o cara morreu. Então, isso é um processo que o cara conquista. É uma conquista de 1 ano, 2 anos de academia para o cara poder treinar todo dia, 3 horas por dia. A inteligência também. A pergunta talvez, você não pode concentrar, vou ficar o dia inteiro aqui concentrando, você enlouquece. Você tem que começar num processo de educação pela beirada. Você supõe que uma criança na escola tivesse condição de dar 40 minutos de atenção a um assunto. Daí tem um intervalo, não sei o que, vai outro. Mas assim, nós estamos aqui há quase 2 horas, eu tenho que estar mantendo um fluxo. Eu estou falando para um público adulto, para um público que chegou, não sei o que, etc. Mas assim, tem já um fôlego. A atenção, a concentração, como se fossem nossos fôlegos. Você vai treinando ao longo de anos. Você gasta muitos anos para obter a sua liberdade. Nós nascemos dependentes, nós vamos maturar para a liberdade numa vida que se torne livre. Agora as pessoas podem estacionar no caminho que é o processo de imaturação. Mas são muitos anos para você chegar a isso. Eu falo muito isso. Eu fui analfabeto funcional até os 34. Aí me contaram que eu era analfabeto funcional, eu fui ver e era mesmo. Em vários aspectos. Eu passei a estudar, fiz assunto, mexi, reorientei minha vida, tal, etc. E etc. Né? Então, meus caras, eu gosto muito desse assunto da noção ampla do analfabetismo funcional. A coisa é muito profunda. Tem nada a ver com escola, gente. Nada a ver com escola. Mas é nada a ver com escola. Entendeu? Não tem nada. Então, assim, as perguntas, mas a escola entenda, você quer crescer, você tem um problema que você vai ter que resolver com você mesmo. Assim, entendeu? A escola, tomara que atrapalhe pouco. A minha só me atrapalhou. Entendeu? Eu não vou ficar nu aqui para mostrar para vocês a cicatriz que eu tenho no corpo. De porrada, trocada dentro de escola. Gente. Por quê? Porque eu era nerd. Eu era o cara que sentava lá na fileira da frente e perguntava. Eu saía porrada todo dia. Vou dizer podia, mas é muita confusão. Por quê? Porque é o cara que pergunta. Eu tenho um trabalho aqui, quem quiser ver. A pessoa mais desrespeitar, a escola serve para desrespeitar o nerd. O cara que vai lá, que pergunta, que quer saber, que quer aquilo que eu falei, o senso de progressão. O senhor falou isso, falou um professor, agora vamos ver. A turma não está nem aí. Então assim, é complicado. Entendeu? Quando eu nasci, me fecharam em mim, Quando eu nasci, fecharam em mim. E eu fugi. Celebro isso no caminho.
Cara, essa expressão bonita. É tua ou de algum autor? Tá? Coisa bonita. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.